E o título da nossa mensagem essa noite é Pega a Visão. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: pega a visão, irmão. Pega a visão é uma gíria usada para quando a gente precisa dar atenção a algo importante. É uma gíria que a gente usa. Pega a visão, irmão. Presta atenção. Entende o que está acontecendo. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite para aquilo que Deus está fazendo na Igreja Conviva. E qual é a nossa visão e a nossa missão como igreja? O que nós estamos fazendo aqui? A gente sabe para onde a gente está indo. E Deus nos deu essa visão e essa missão. E nós temos colocado isso em prática. Eu quero, põe aqui para mim, por favor. Então qual é a nossa visão, a nossa missão como igreja? Eu quero que todos leiam juntos, por favor. 1, 2, 3 e... Se a gente pudesse resumir o que é Igreja Conviva está engajada na visão e na missão de Deus, que é anunciar o convite da salvação a todas as pessoas, sem exceção, e conduzi-las ao processo de transformação. Se a gente pudesse resumir, então você que é membro da Conviva, você precisa carregar isso dentro de você. Se alguém perguntar para você, como é que funciona a Igreja Conviva? O que é a Igreja Conviva? Nós estamos engajados numa missão, e a nossa visão é anunciar o convite da salvação a todas as pessoas e conduzi-las ao processo de transformação. Então a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não está perdido, a gente não está brincando de ser igreja. Nós temos uma missão e uma visão, que é anunciar, que é falar para todo mundo, chamar todo mundo, anunciar esse convite da salvação. E a gente tem uma base bíblica para isso. A gente fez o vídeo, né? Aquele vídeo também é proposital para isso, para mostrar aquilo que Deus está fazendo e falar um pouco do que é a Igreja Conviva. Conviva, a palavra conviva significa indivíduo que participa de um banquete, de uma festa como convidado. É alguém que foi convidado para se assentar na mesa. É alguém que foi chamado, é alguém que aceitou o convite. Alguém anunciou o convite, e eu aceito esse convite de me assentar na mesa da salvação, no banquete da salvação, e fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Um dia alguém anunciou um convite para nós, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele quer salvar você, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar você. E um dia todos nós aceitamos esse convite e estamos agora num processo de transformação. Então Jesus, querido, deseja salvar a todos. Eu falei sobre isso na última Vision Night que a gente teve, no primeiro domingo de março, que Jesus, Ele quer salvar a todos, que a salvação é para todos, sem exceção. E qual é a diferença? Por que não é todos que são salvos? Porque nem todos aceitaram esse convite. A parte de Jesus já foi feita, Jesus morreu na cruz. Agora tem uma parte que é com você, você precisa aceitar esse convite. Então nós temos uma missão de anunciar essa salvação. Nós temos uma missão de sair para todo mundo e falar assim: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida. E não só falar, mas através das nossas atitudes, pregar a salvação, levar o evangelho para Nova Odessa, região de Campinas, para o Brasil e para o mundo. Nós temos uma missão de anunciar aquilo que Deus está fazendo. E só anuncia, gente. A gente só anuncia aquilo que a gente tem interesse, aquilo que é importante para nós. Então o desejo de Deus é salvar toda a humanidade. E Jesus salva todos aqueles que aceitaram esse convite. E o que Deus tem salvação para nós? Deus tem salvação no nosso homem, de forma integral. Deus, Ele quer salvar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E eu queria falar um pouquinho, rapidinho sobre isso, sobre anunciar o convite da salvação. Que salvação é essa? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lá no início. Gênesis 2, 7. Quando Deus fez todas as coisas, Ele também formou o homem, e no versículo 7 diz assim: então o Senhor Deus
formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Em outras versões diz, o homem se tornou uma alma vivente. Repare nesse texto que quando Deus fez o homem, Ele faz o homem do pó da terra, e Ele faz o corpo do homem, Ele faz a carne, Ele cria, Ele forma o homem. E aí depois que Ele forma o homem, Ele sopra fôlego de vida dentro do homem. Deus é espírito, e Deus colocou a sua vida dentro de nós. Deus colocou a vida dentro do homem, lá no jardim do Éden, quando Ele formou o homem. Então quando Deus sopra nas narinas do homem, de Adão, Ele está colocando a vida dele dentro do homem. Então era um boneco de barro, sem vida. Mas aí então Deus sopra sobre as narinas, e vida é colocada dentro do homem. Que vida é essa? É o Espírito. Então o Espírito agora passa a habitar dentro daquele corpo, e aquele homem agora passa a ser alma vivente. Então o texto está dizendo que aqui sobre corpo, sobre espírito e sobre alma, ser vivente, alma vivente. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, que nós somos um ser trino, espírito, alma e corpo. Vem aqui, Vladimir, por favor. Vem aqui, Diego. Vem aqui, Roberto, homem. Faz favor aqui. Vira lá para eles. O Roberto é o espírito, porque ele é mais forte, ok? O espírito tem que estar mais forte, ok? Nós somos espírito, nós possuímos uma alma, nós temos uma alma, e nós habitamos num corpo. Nós somos um ser trino. Você não é um corpo, você não é uma alma, nós somos um espírito. Por quê? Porque o corpo foi formado por Deus, mas Ele soprou vida de Deus dentro do corpo. E a partir daquele momento, o homem passou a ter uma alma, ser um ser vivente, ter uma alma. Então, nós somos esses três e um só. E aí quando Jesus morreu na cruz por nós, e nós aceitamos a Jesus, o nosso espírito foi salvo. É imediato, é instantâneo. Você orou, o espírito está pronto, o espírito está salvo, o espírito está pronto para ir para o céu, o espírito está pronto para a eternidade, amém? Está pronto para a eternidade. Mas e a alma? A alma, a partir do momento que o espírito vive dentro da pessoa, ela se converteu, a alma agora ela entra num processo de salvação, de conversão. Eu não sei se você lembra quando você se converteu. Você levantou a sua mão, se converteu, se rendeu a Jesus. Quando você foi embora, a sua alma ainda tinha muita coisa para ser curada, tratada. Tinha coisa ainda que você não conseguia parar de fazer, de praticar. Tinha coisas, pecados ainda que você começou a lutar contra, porque a alma ele está num processo de salvação. A alma, até o Jesus voltar para buscar a tua igreja, vai estar num processo de salvação diariamente. Então a alma, ela está nesse processo de salvação. E o corpo? O corpo ele vai ser salvo quando Jesus voltar para buscar a tua igreja. O corpo ele vai ser glorificado quando Jesus se encontrar com a igreja nos ares. Então somos o espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Obrigado, gente. Pode aplaudir o Senhor para esses homens de Deus aqui. Eu gosto de ilustrar isso para você, para trazer clareza. Porque às vezes a gente não entende. Poxa, eu aceitei o convite da salvação, eu levantei a minha mão, eu fui lá na frente, eu aceitei Jesus, mas quando eu voltei para minha casa, parecia que nada tinha mudado. É porque a nossa alma, emoções, desejos, a nossa carne, é um processo. É um processo. Ela ainda está num processo de conversão. Mas se você levantar sua mão essa noite e se render a Jesus, confessando o seu Senhor, a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se rendendo o seu coração a Ele, pedindo perdão dos seus pecados, o seu espírito está salvo. Se você morrer essa madrugada, tenha misericórdia, né? Misericórdia, né? Mas se você morrer, gente, todo mundo morre.
Se você morrer essa noite, para onde você vai? Para o céu. Se você se converter hoje, você vai para o céu. Poxa, mas nem deu tempo ainda de eu mudar algumas coisas, não deu tempo ainda de eu ir lá me consertar com algumas pessoas, não deu tempo ainda de eu dar exemplo como cristão. Lembra lá os 2 ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus na cruz? Que um aceitou o convite da salvação e o outro rejeitou. E aí Jesus olhou para aquele ladrão que teve a sua vida toda de qualquer jeito, e ele disse: porque você creu, porque você recebeu esse convite, porque você aceitou o convite, ainda hoje estarás no paraíso comigo. Não deu tempo do ladrão descer e pedir perdão para todo mundo que ele roubou. Não deu tempo ainda dele consertar a sua vida terrena, a sua alma, passar por um processo de conversão. Não deu tempo. Agora, e quem se converte, aceita Jesus, aceita o convite e está vivo ainda, precisa entrar num processo de transformação. E eu não quero trazer peso para o seu coração. Eu sei que tem coisas que vão acontecendo devagar, mas você precisa entrar nesse processo de transformação. A nossa visão é anunciar o convite da salvação, e quando essa pessoa é salva, aceitando o convite que foi anunciado para ela, ela agora entra num processo de transformação diária, transformação da mente, renovação da mente, e ela começa a lutar contra a sua carne, e o Espírito Santo começa a falar com ela tudo aquilo que ela precisa mudar, tudo aquilo que ela precisa ainda abrir mão da sua vida, para ela se preparar para o grande dia, que Jesus vai voltar, ou que Deus vai recolher ela. Então a alma está num processo de transformação. E o corpo? O corpo é quando a trombeta tocar, os túmulos vão se abrir, os mares vão devolver os seus corpos, e o nosso corpo vai ser glorificado, ele vai ser salvo também. Então a salvação é para o espírito, para a alma e para o corpo, mas é um processo. Tem coisa que acontece imediato, tem coisa que é mais devagar, mas o importante é você entrar nesse processo. O importante é você entrar naquilo que Deus tem para você. Então salvação, queridos, Jesus ele quer salvar a todos que aceitam esse convite, e somente Jesus Cristo salva. Não existe outro Salvador, não existe outro Senhor, nenhum outro Deus pode te salvar. Somente Jesus é que pode salvar você da condenação e do inferno. Só Ele pode. E a salvação, queridos, não começa depois da morte. A salvação em Cristo começa hoje. A salvação, queridos, não é um ponto final. A salvação é um ponto de partida. Quando você aceita Jesus, você é salvo, e agora começou a sua caminhada de salvação e conversão. As coisas vão começar a mudar, e é devagar. Tem que ter paciência, tem que ter persistência, mas precisa ter ação. Olha só o que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Olha só o que diz esse texto: coloque em ação, ponha em ação a salvação de vocês. Então depois que você é salvo em Cristo Jesus, você precisa ter ação, você precisa agir agora, você precisa dar frutos dessa salvação. Então, queridos, a salvação não é o ponto final, é o ponto de partida. Agora a vida começou para você. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus morreu na cruz, e através do maior ato de amor, quando eu aceito a Jesus Cristo, quando eu me rendo a Jesus Cristo, eu passo a ter vida, e vida eterna, vida com abundância. Então é um processo. E aí nós aprendemos então que Jesus não quer só te salvar, Ele quer te transformar. Vamos dizer isso? Jesus não quer só me salvar, diga isso. Jesus também quer me transformar. Queridos, existe um evangelho mentiroso que tem pregado que Jesus te aceita como você é,
que pode vir como estás, e que Ele te ama assim, do jeito que você é. Isso é uma mentira. Na verdade é meia verdade, e o que é meia verdade é mentira. Jesus, querido, Ele te salva, Ele morreu na cruz por você, e Ele te aceita como você está hoje, mas Ele não quer que você permaneça como você está. Ele quer que você entre nesse processo de transformação, e diariamente você comece a ser transformado pelo poder de Deus. Diariamente você vai mudando as suas atitudes, a sua maneira de pensar, a sua maneira de existir começa a ser mudado. Por quê? Porque Jesus não quer só te salvar, Ele quer te transformar. E tem gente que parou só na parte da salvação. Tem gente que um dia aceitou Jesus e parou ali. Ele não entrou no processo de salvação, ele não começou a caminhar com Deus e ter intimidade com Deus, a ponto de Deus ir mudando ele devagar. E aí por isso que nós temos pessoas hoje que faz 10 anos de crente, mas continuam o mesmo lá do passado. Porque ele aceitou o convite da salvação, mas ele não entrou num processo de transformação. É impossível você aceitar o convite da salvação e continuar o mesmo. É impossível você aceitar o processo aceitar esse convite e continuar o mesmo para sempre. É impossível. Se você continua o mesmo, é porque você talvez não se entregou totalmente a Jesus. Mas Jesus está aqui nessa noite. Ele quer que você aceite esse convite, e Ele quer te levar para um processo de mudança, de transformação na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. E na Bíblia nós temos um exemplo muito interessante, que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. Vai nos narrar uma história, conta uma história para nós, muito interessante. Em João capítulo 8, uma mulher que teve um encontro com Jesus, uma mulher que passou por um processo dolorido, por situações doloridas, mas foi alcançada por Jesus. No versículo 1 de João 8, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Dá uma pausa rapidinho. Eu acho interessante como esse texto foi separado por capítulo, mas em João 8 diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Se você voltar ao capítulo 7, volta por favor, capítulo 7, versículo 53, se eu não me engano. João 7, 53. Jesus estava numa discussão com os fariseus, e ele passou o dia ensinando e sendo questionado e colocando Jesus à prova. E aí o último versículo do capítulo 7 diz assim: então cada um foi para a sua casa. Um dos maiores versículos da Bíblia, né? Então cada um foi para a sua casa. Daqui a pouco a gente vai para casa, mas antes, então cada um foi para a sua casa. Mas Jesus, João 8, versículo 1, Jesus, porém, ele não foi para casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que você acha que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? Hã? Jesus foi orar, gente. Você sabia que Jesus era um homem de oração? Jesus, sendo Deus, ele se retirava para orar. Ele ia para o monte orar. Ele ficava sozinho, a sós com Deus. Se Jesus se retirava para orar, imagine eu e você, como nós precisamos ter o nosso tempo de oração. Pastor Marcos Costa pregou na quarta-feira sobre isso, sobre vida de oração. Queridos, uma pessoa que aceitou o convite da salvação e agora é salva, através da oração é que ela estabelece a sua intimidade com Deus. E Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus, enquanto todo mundo foi para suas casas, Jesus ele foi para o monte. E aí o texto continua dizendo assim, ó, ao amanhecer, Jesus passou a noite inteira orando. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Versículo 3: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei,
Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém as condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu acho esse texto perfeito para ilustrar aquilo que eu estou tentando falar com você nessa noite. Pega a visão. Cutuca a pessoa lá, pega a visão, irmão. Às vezes tem alguém dormindo do seu lado aí, cutuca ele. Pega a visão. Qual é a visão de Deus para nós como igreja Convido? Venha como estás, mas não permaneça como você está. Entre no processo de transformação. Jesus está aqui nessa noite, Ele está de braços abertos para você, Ele te recebe do jeito que você está, com o seu pecado, na lama do pecado, como essa mulher estava. Mas Jesus quer fazer algo novo na sua vida. Jesus quer transformar você. E aí eu acho interessante que aqui nós temos um contraste. Nós temos um contraste entre Jesus e essa mulher. O texto diz que Jesus passou a noite inteira onde, gente? Jesus passou a noite inteira orando. E ao amanhecer, ainda de madrugada, Jesus volta para ensinar aquele povo. Mas aquela mulher não. Aquela mulher estava a noite inteira deitada numa cama, que não, junto com um homem que não era o seu marido. Ela estava em adultério. Ela estava praticando adultério. E esse contraste entre Jesus e essa mulher mexe com os nossos corações. Porque se a gente for pensar, essa mulher não é merecedora do amor de Cristo. Ela não merece salvação, porque enquanto Jesus orava, ela se deitava com outro homem a noite inteira. É um contraste bem forte para nós aqui nessa noite. E eu aprendi algo, que Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. E são atitudes completamente diferentes de alguém que passou a noite inteira em oração e alguém que passou a noite inteira na cama de outro homem que não era o marido dela. Vamos falar a verdade. Essa mulher, pela lei, ela merecia ou não merecia ser apedrejada? Ela merecia ou não merecia esse castigo? Ela merecia. Ela merecia, queridos, por causa desse contraste. Essa mulher, queridos, ela estava procurando preencher um vazio que só Jesus podia preencher. Essa mulher estava procurando em pessoas, em coisas, em circunstâncias e situações, preencher um vazio dentro dela que só Jesus podia preencher. E aí então o texto diz que ela foi surpreendida. Ela foi pega em ato de adultério. Ou seja, pode ser que ela já estava adulterando há um tempo, mas ela foi pega em ato, ela foi surpreendida. Ela não esperava que ela fosse descoberta. Ela não esperava que iam descobrir o seu pecado. E de repente, ela foi pega lá na cama com outro homem. E aí, aqueles fariseus fazem questão de pegá-la e arrastá-la até Jesus. Você consegue imaginar a cena comigo? Pegaram ela na cama e do jeito que ela estava, talvez deu tempo de enrolar num lençol,
aquela mulher ela é arrastada até Jesus, ela é levada até Jesus, e ali estavam todos reunidos, Jesus estava ensinando aquelas pessoas, e ela foi pega naquele ato de adultério, e ela foi levada até Jesus, e aí ela chega lá, aqueles homens dizem assim: essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz que manda apedrejar tais mulheres, e você, Jesus, o que é que você fala sobre isso? Aí o texto diz que Jesus então ele se agacha e ele começa a desenhar, a escrever no chão, de cabeça baixa. E aí um silêncio talvez tomou aquele lugar, uma mulher ali diante dele, e aqueles homens prontos para apedrejar aquela mulher. E aí eles questionam Jesus de novo: o que é que você tem para nos falar a respeito disso? E aí Jesus então se levanta, olha para aqueles homens e diz: se algum de vocês não tem pecado, nunca cometeu pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele volta de novo e se ajoelha lá, se agacha de novo e continua escrevendo no chão. A atitude de Jesus foi o que transformou a vida daquela mulher. E aí o texto diz que um a um, começando do mais velho, do mais experiente, eles não tinham argumentos, tiveram que soltar suas pedras, e um a um foram saindo da presença de Jesus. E aí de repente está lá Jesus e a mulher, os dois a sós. E Jesus, com um ato de amor, olha para aquela mulher, e aí talvez aquela mulher pensa assim: meu Deus, eles não podiam me apedrejar porque eles não têm pecado, mas esse homem é santo, esse homem não tem pecado, ele pode me apedrejar, ele pode me julgar, ele pode me condenar, porque ele não tem pecado. Mas o texto diz que Jesus olha para ela e fala assim: cadê os seus acusadores? Cadê aqueles que acusavam você? E ele diz: eu também não te condeno. E aí ele fala a parte mais importante do texto: agora vá e abandone o seu pecado. Queridos, Jesus olhou para aquela mulher e disse assim, com esse ato de amor: eu poderia te condenar, eles poderiam te apedrejar, mas eles não puderam fazer isso. Fique tranquila, você não vai morrer hoje, eu vou morrer no seu lugar daqui a alguns dias. Eu vou sofrer as consequências no seu lugar do pecado que você cometeu, do adultério que você cometeu daqui a alguns dias. Eu vou ser apedrejado, eu vou sofrer na minha carne, eu vou levar toda a culpa. Pode ficar tranquila, pode ficar em paz. Hoje chegou salvação na sua vida, hoje chegou livramento para você. Você não vai morrer, você não vai ser condenada, porque eu vou morrer no seu lugar. E aí Jesus diz assim: eu só te peço uma coisa que eu te peço. Agora que você foi salva, vá e abandone o seu pecado. Sabe, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Jesus, ele não quer apenas te salvar, Jesus, ele quer te transformar. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o que tinha para nós era condenação, e Jesus nos salvou. E sabe o mínimo que ele pede para nós? Agora entre nesse processo de salvação. Não é fácil, não é fácil ser transformado, queridos. A vida do crente não é fácil.
Não é fácil abrir mão das coisas deste mundo. Não é fácil a gente abrir mão do pecado. Não é fácil. Mas é um pedido de Jesus para nós. Abandone a sua vida de pecado, seja transformado. Agora que você foi salva, vai e não peques mais. Abandone a sua vida. Entre nesse processo de transformação, seja transformada. E Jesus ministra isso no nosso coração. Filho, eu te salvei um dia, mas você precisa entrar no processo de transformação. Você precisa reconhecer quais são as áreas da sua vida que você precisa renunciar, quais são os pecados que você precisa renunciar, quais são os pecados que você precisa abandonar. Não tem como ser salvo e continuar tendo a mesma vida de antes. Eu paguei o preço por você, eu morri na cruz por você, eu morri no seu lugar. Agora o que eu te peço é, anda perto de mim, porque eu quero transformar a sua vida. E o que é transformação, querido? Transformação é, em primeiro lugar, transformação é de dentro para fora. Repita isso comigo, de dentro para fora. Tem gente, queridos, que está querendo mudar o seu ambiente aqui fora para depois mudar aqui dentro. Você sabe por que aquela mulher foi capaz de ser salva naquele momento e de ter a sua vida transformada? Porque Jesus tocou o seu interior. Jesus tocou a sua vida primeiro, o seu coração primeiro. E tem muita gente querendo que o marido seja transformado, tem muita gente pedindo para o filho ser transformado, mas não passa por esse processo. O primeiro que precisa passar por transformação somos nós. Se o nosso coração não for tocado, queridos, mais ninguém vai ser tocado em nossa volta, mais ninguém dentro da nossa casa vai ser tocado. Porque é de dentro para fora. Aquela mulher, ela estava numa posição de vulnerabilidade. Aquela mulher nem perdeu tempo tentando se explicar. Jesus, sabe por que eu adulterei, Jesus? Porque o meu marido ele me maltrata, o meu marido não me respeita. Eu já estava cansada, e aí veio alguém e me elogiou, então eu caí em pecado com ele. Aquela mulher não se preocupa em se explicar. Ela só se preocupa em uma coisa, em ser tocada de dentro para fora pelo Senhor. Talvez você está aqui nessa noite, querido, você está querendo que Deus faça alguma coisa aqui fora, que Deus muda alguma coisa aqui fora, quando na verdade Deus quer mudar algo dentro de você. E quando o seu interior for tocado, quando o seu interior for transformado, tudo aqui fora vai ser diferente. Tudo aqui fora vai fazer sentido. Mas tem gente que está com o seu interior estragado, o seu coração não foi transformado, e quer que as coisas aqui fora sejam diferentes. Sabe por que aquela situação mudou tudo? Porque aquela mulher foi tocada primeiro do que aqueles homens. O coração dela foi tocado primeiro do que aqueles homens. É por isso que aqui fora foi mudado, foi transformado. Transformação é em segundo. Transformação é ter seus pecados perdoados. Quantos perdoados nós temos aqui nessa noite? Transformação, queridos, é quando você entende que Deus te perdoou, que os seus pecados foram todos perdoados. Pastor, mas aquela mulher foi perdoada e ela continuou a sua vida, ela nunca mais ia pecar? Não, querido, ela ia pisar na bola. Mas alguém transformado não é alguém que nunca peca. Alguém transformado é quando peca, corre para os braços do Pai pedir perdão e se lavar no sangue de Jesus. Alguém transformado não é alguém perfeito, que nunca mais vai pecar, mas é alguém que entende que quando pecar, ele vai pedir perdão para Deus, e os seus pecados serão todos perdoados. Eu não sei o que você fez essa semana, eu não sei o que aconteceu, talvez você pisou na bola, talvez você escorregou, talvez você praticou um pecado. Jesus está aqui nessa noite. Vem, filho, renda o seu coração a mim, eu tenho perdão para você, eu quero perdoar todos os seus pecados. Queridos, nós falamos sobre isso domingo, a pastora Bruna falou que pecado confessado é pecado perdoado, pecado perdoado é pecado esquecido por Deus. E o perdão, queridos, ele traz três coisas para nós. Primeiro, o perdão traz acolhimento. Jesus naquele momento, ele acolhe a pecadora, mas ele condena o pecado. Em nenhum momento você vê Jesus protegendo o pecado daquela mulher. Então ele acolhe aquela mulher com o seu perdão, mas ele condena o pecado. Você está errada,
Você pecou. Porque o perdão nos acolhe. Então ele não aliviou o lado daquela mulher. Ele não protegeu aquela mulher. Ele apenas acolheu aquela mulher. E é assim que a igreja deve fazer, queridos. A igreja deve ter a mesma atitude que Jesus. Nós não estamos aqui para ficar com pedras na mão, esperando qual vai ser o próximo que vai entrar por aquela porta e condenar aquela pessoa, jogando pedra naquela pessoa. Nós estamos aqui para acolher a todos, independente do pecado, independente de como esteja a vida dessa pessoa. Nós estamos aqui para acolher. E que Deus possa fazer algo novo na vida dessas pessoas que nós estamos acolhendo. Então o perdão faz o quê? O perdão acolhe. O segundo, o perdão cura as feridas da alma. Pastor, vai me falar que essa mulher tinha feridas na alma. Sem vergonha, pegando o marido de outra. Precisa de cura? Precisa de uma surra. Eu falei hoje pela manhã que se nós estivermos lá naquele tempo, naquela hora, talvez a maioria de nós também teríamos pegado uma pedra na mão. Mas Jesus não pegou a pedra. Através do perdão de Jesus naquele momento, aquela mulher foi curada. O perdão de Deus para nós nos cura, queridos. Quando a gente tem perdão dos nossos pecados, nós somos curados em Jesus. Por isso que você precisa se render a Ele, confessar os seus pecados a Ele. Não espere ser descoberto igual essa mulher fez. Talvez você está aqui nessa noite, você está traindo a sua esposa, você está traindo o seu marido, talvez você está cometendo um pecado que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Não espere você ser descoberto e passar vergonha como aquela mulher passou. Se renda a Jesus nessa noite. Aquela mulher foi pega em flagrante. Você imagina a vergonha dela ser arrastada. Ela foi rejeitada por todo mundo. Ela tinha agora um trauma na vida dela. Além de ela cair no pecado, além de ela se sujar com o pecado, agora ela tem um trauma. Ela foi exposta. Por quê? Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado, ele deixa a nossa alma dilacerada. O pecado, queridos, o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado nos expõe. O pecado nos mata. Tudo que o pecado toca, o pecado mata. O pecado, queridos, ele nos mancha. O pecado nos machuca. O pecado no começo talvez nos dá prazer, mas depois que passa aquela noite de prazer, sempre vem a vergonha. E talvez você já experimentou isso. Você vivia uma vida devassa, onde você saía para se divertir, e você pecava a noite inteira, você bebia a noite inteira, e aí o amanhecer chegava. E que é que o pecado te deu, querido? Ressaca. O que é que o pecado te deu? Vergonha. O que é que o pecado te deu? Divórcio. Por quê? Você traiu a esposa. O pecado, querido, sempre nos leva para esse lugar de vergonha, assim como essa mulher estava. E é por isso que Jesus trouxe cura para ela. Trouxe cura para ela. Nessa noite o Senhor quer curar as feridas da sua alma através daquilo que o pecado trouxe. E talvez você se condene até hoje pelos seus pecados. Jesus nessa noite vai te perdoar, Jesus vai te abraçar, e você nunca mais vai viver de forma igual que você vivia. Queridos, eu estou aqui nessa noite para dizer para você: o seu pior passado pode virar o seu melhor testemunho para a vida de alguém. Essa mulher, a partir daquele momento, ela vai falar assim: eu fui uma adúltera, eu pequei contra o meu marido, eu pequei contra Deus, mas eu fui encontrada por Jesus, e Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha identidade, agora eu sou uma nova mulher. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Jesus quer fazer algo novo no seu coração. Jesus quer mudar o seu nome. Jesus quer que você entre no processo de transformação e seja curado. E terceira coisa que o perdão nos traz esperança. Se não fosse Jesus na vida dela naquele momento, aquela mulher teria sido apedrejada. Mas Jesus trouxe esperança para ela. Jesus trouxe uma nova chance para ela. Talvez você está aqui nessa noite e está sem esperança. Jesus é a sua esperança.
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há salvação fora de Jesus. Jesus tem algo novo para a sua vida, em nome de Jesus. E o terceiro, transformação, é abandono do pecado. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 22. Agora que você foi perdoado, você precisa abandonar o seu pecado, como Jesus disse para aquela mulher. Você precisa abandonar a sua velha maneira de viver. Em Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, a abandonar o velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar, vamos lá, a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Isso é um processo de transformação. É quando eu abandono a vida de pecado e pratico os princípios da palavra de Deus. É seguir a ordem de Deus. Vai e abandone o seu pecado. Talvez vai ser rápido, talvez demorado. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas entre nesse processo de transformação. E por último, transformação é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não é algo que você faz sozinho. Transformação não é algo que você consegue fazer sozinho, queridos. Se o Espírito Santo não fizer, a gente não consegue. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que um dia o Espírito Santo começou no seu coração, Ele vai completar. O processo de transformação não para, e é através da obra do Espírito Santo de Deus. Talvez você está tentando sozinho, querido. Talvez você está tentando sair de um pecado sozinho. Se você não clamar o Espírito Santo e pedir: Espírito Santo, me ajuda a abandonar o meu pecado, você não vai conseguir. Só Deus pode fazer. É você se esforçando junto com o Espírito Santo. É uma obra dele. É uma obra dele. Então pare de se esforçar sozinho. Se esforce junto com o Espírito Santo. Nessa noite, ora ao Espírito Santo: Espírito Santo, você conhece meu coração. Queridos, o Espírito Santo sabe o que está acontecendo na sua vida hoje. O Espírito Santo sabe os pecados que você cometeu essa semana. O Espírito Santo sabe o que está passando na sua mente agora. O Espírito Santo sabe. E a melhor maneira de a gente passar por esse processo de transformação é contando com a obra que um dia Ele começou nos nossos corações. É impossível ser o mesmo se relacionando com o Espírito Santo. E para a gente terminar, a maior evidência da salvação é a transformação. Você não precisa provar para ninguém que você é salvo.
Você só precisa ser transformado. E isso já é suficiente para as pessoas olharem para você e ver que agora você é um novo homem, uma nova mulher. Pega a visão. A igreja aceita a todos, mas a igreja não aceita tudo. Pega a visão, venha como estás, mas seja transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vá e abandone a sua vida de pecado. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, eu poderia ficar aqui a noite toda pregando e falando, mas tem algo que só o Senhor pode fazer. Só o Espírito Santo de Deus pode entrar no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço agora, Espírito Santo, a tua igreja com os olhos fechados, revela a nós, revela a cada um de nós aqui nessa noite, quais são as áreas que precisamos ser transformados. O que está acontecendo na nossa vida, Espírito Santo? O que está acontecendo na nossa vida que nós precisamos de perdão, reconciliação com o Senhor? O que é que nós estamos praticando, Senhor, que nós precisamos nos render ao Senhor nessa noite? Espírito Santo, vem em cada coração aqui nessa noite, começa algo novo. Espírito Santo, abraça cada um de nós aqui nessa noite, Espírito Santo, e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, assim como aquela mulher foi encontrada por Jesus, e Jesus salvou a vida daquela mulher, vem nessa noite, Espírito Santo, vem trazer salvação aos corações perdidos aqui nessa noite. As pessoas que estão longe de Ti, as pessoas que estão com peso de condenação, carregando o peso do pecado, vem essa noite, Espírito Santo, vem fazer algo novo em nós, em nossos corações, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar, fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos, comece a ser ministrado pelo poder do Espírito Santo. Abrigo aos teus pés. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração neste momento. Seja sensível ao Espírito Santo. E no teu nome encontro salvação. Venha ao que tem fome, venha ao que tem sede, amém.
Há um convite para você nessa noite. Há um convite para você nessa noite. Chega de viver a vida que você está vivendo. Chega de viver o que você está vivendo. Venha viver algo novo. Vem para a mesa do perdão. Vem para a mesa da reconciliação. Vem para a mesa da libertação. Vem para a mesa da transformação de Deus na sua vida. Xarabadassoro, carabadassere,